Muito boa tarde para você, Ademir Cunha. Boa tarde, amigos dos canais Vox. Falamos daqui do portal Vox, em Coronel Fabriciano, na região central. E com exclusividade, vamos trazer a participação, está ao vivo aqui conosco, do advogado de Aleph Teixeira. Quem é Aleph Teixeira? Ele é acusado de ter matado Rafaela Miranda em abril, em Ipatinga, e que estaria foragido e que teria sido encontrado na Costa Rica, apontado pela autoridade policial como serial killer. Também teria participado de um crime contra uma mulher em São Paulo. E o advogado dele está aqui, gentilmente nos atende, o doutor Bruno Luiz, conosco nos canais Vox. Primeiramente, doutor, muito obrigado pela sua presença. O senhor, uma tarde cheia de compromissos e que está conosco aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Sim. Obrigado. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, pessoal que está nos ouvindo, ouvintes da Vox e de todo o Vale do Aço. Eu vou começar de trás para frente. Só deixando claro que agora à tarde uma entrevista coletiva, Ministério Público, também Polícia Civil, uma coletiva para falar da prisão de Aleph Teixeira. E eu queria de imediato perguntar, ele está preso? Não, o Aleph não está preso. Não sei de onde as autoridades receberam essa informação. Consultando o processo, o mandado foi comunicado pela Polícia Federal para colocar na linha vermelha dia 7 de agosto. Nós não sabemos o paradeiro dele. Isso traz grande preocupação até para os familiares que não sabem onde ele está, que apesar de tudo, de qualquer acusação, é um ser humano como qualquer um que está nos ouvindo, é ser humano, tá? Então isso traz preocupação tanto para a defesa quanto para a família, né, que me procurou desesperado, falou, olha, não existe isso no processo, e em contato telefônico ele está bem e não está preso, e vai se entregar sim, tá? Só se foi preso agora à tarde, agora preso desde ontem, jamais, não está preso o Aleph. Ele tem o direito de se autodefender, então a defesa desde o início está trabalhando com ele para que ele se entregue. Só que se trata de um dependente químico. Infelizmente, é um cidadão também que sofre com as mazelas da sociedade, enfim, com drogas, né? Então aconteceu uma fatalidade, ele está sim sendo acusado de homicídio triplamente qualificado, tráfico de drogas. Agora isso nós vamos discutir lá dentro do processo. O processo ainda está intimando ele para apresentar a defesa. No endereço, supostamente, ele tem em São Paulo. Agora, vir a autoridade, com toda a sabedoria que tem, e chamar o meu cliente de serial killer? Serial killer é matador em série. É matador em série com diversas vítimas do mesmo modo e local de atuação. Como que é acusar uma pessoa? Ele está sendo acusado, supostamente, de homicídio tentado em São Paulo e esse consumado aqui em Ipatinga. E um grande detalhe, Fernando, que está levando para a sociedade a informação, então leve completa. Fale sobre todo o laudo de local, que foi muito bem feito, por sinal, o auto de corpo de delito muito bem feito, que inclusive conclui que é inconclusivo para homicídio. Inconclusivo para homicídio. Então por que a autoridade não traz isso para a mídia também? Isso é inflamar, porque é um crime que vai a tribunal do júri, é a mídia, é a autoridade policial tentando usar a mídia, mais uma vez, como quarto poder, que a gente chama no direito, não, como primeiro poder, para ele já vir condenado para um tribunal do júri. Isso é injusto num país democrático onde nós estamos amparados pelo amplo princípio da ampla defesa e pela plenitude de defesa, são duas coisas diferentes. Por que ele fugiu? Ele ficou com medo de se entregar, eu fui à delegacia, tem registro lá, petição minha dentro do processo, 2 dias depois do fato, ou 1 dia depois, algo assim. Estive com o delegado responsável pelo caso, a petição tem até o meu telefone, falei, se eu puder me fazer a gentileza, me comunicar, né, para ele poder se apresentar e tudo, em vez de mandar a intimação que não vai encontrar, o cara tava com medo. Ele é medo. Na Costa Rica? É medo, não sei onde ele se encontra. Não sei. Então, o que acontece? Na sua opinião, houve uma precipitação das autoridades? Sei. Uma espetacularização? Só se foi isso, porque eu não estou entendendo, porque... Sabe o que eu estou vindo esclarecer? Porque é muito preocupante. Se ele está preso num lugar longe desse, a primeira pessoa a ser comunicada é a família. A família não recebeu informação nenhuma. E nem esse advogado de defesa. E nem no processo consta nada. Nem no processo consta nada comunicado, que foi cumprido o mandado de prisão pela Interpol e etc., que estão falando que foi preso ontem. Não tem essa comunicação no processo. Então a gente pede esclarecimento. Se realmente ele está preso, que mostre um documento, então, que ele está preso, etc., que foi preso ontem, porque está todo mundo preocupado. Né? Então a defesa tem contato e ele não está preso.
Agora, que ele vai ser preso? Vai. É interesse da defesa que ele seja conduzido, que ele se apresente, que ele dê a versão dele. O senhor falou que ele vai se entregar. Vai se entregar. Isso vai é uma certeza? Uma certeza. Vai se entregar. Agora, tem que ter um momento certo. Com esse alarde todo, é uma vida também aqui fora. Infelizmente, a Rafaela aconteceu o que aconteceu e tudo, né? Não estamos aqui justificando nada disso, que é um ser humano também, né? Todo mundo sente muito por isso. Ele admite ter praticado esse crime? Não. Não, ele estava usando drogas, né? Então isso vai ser esclarecido dentro do processo no momento certo. No momento certo isso vai ser esclarecido através da versão dele, através das provas que lá já se encontram, laudo de local, laudo de corpo de delito, que a única testemunha desse crime são os laudos que falam da cena do crime e a própria Rafaela, que infelizmente veio a falecer, e o Aleph. E ele tem o direito de autodefesa e dar a versão dele e contar o que de fato aconteceu naquele dia. Isso é importantíssimo para ele, para toda a sociedade, que espera uma resposta para as autoridades policiais. Agora, por que esse alarde? Eu não estou entendendo. Sinceramente, eu não estou entendendo. Ocorre homicídio todo dia aqui no Vale do Aço. Até a pessoa está arrancando a cabeça da esposa. E não fazem isso, não aprenderam o cara até agora, sei lá se prendeu. E aí? O senhor rechaça essa terminologia de serial killer? É lógico, isso não existe. Com fundamento em quê? Me mostra quantos homicídios que ele tem. Isso aí deixou a defesa indignada. Porque isso é levar para a sociedade uma informação totalmente deturpada. Totalmente deturpada. Serial killer é uma coisa muito grave, Fernando. É muito grave. Você já deve ter visto o que é serial killer. Ele sai matando diversas pessoas, se oculta, coloca tudo para ser preso, para ver que ele é o autor daquilo. Aonde que está isso sobre o Aleph? Tecnicamente ele é primário. O fato dele ter tatuagem no olho, ter tatuagem no corpo, ter tatuagem nas costas, o que isso diz? Todo mundo tem tatuagem. Todo mundo tem tatuagem. Associar essa imagem dele com essas serial killer, isso é muito grave. Isso não é característica de serial killer, não. Característica de serial killer é ter diversas tatuagens, até no olho. Característica de serial killer é ser dependente químico. Uai, então nós temos um monte de serial killer no Vale do Aço, no Brasil inteiro. Um monte de usuário de droga, Cracolândia, então, tá cheio de serial killer. Estamos tratando de uma pessoa, infelizmente, dependente químico. Aconteceu o que aconteceu, que lá tem a materialidade do crime. Agora, a autoria nós vamos discutir. Se realmente houve homicídio, se realmente ele é traficante, nós vamos discutir dentro do processo. Não é aqui na mídia, não é em lugar nenhum, é dentro do processo. A defesa, então, não tem informação de que ele está na Costa Rica. Não tem informação que ele está na Costa Rica. Mas tem informação de que ele não está preso. Que ele não está preso. É simples assim. Né? Averiguem melhor as autoridades de onde está vindo essa informação, porque nós também queremos saber se procede, para tomar os caminhos legais. Porque Costa Rica não tem pacto com o Brasil. Como é que vai extraditar esse cara? Se realmente ele está lá. Então é uma coisa, uma celeuma muito grave. É preferível ele ser detido aqui no Brasil e a gente continuar com a tramitação do processo. A família dele é de Coronel Fabriciano? Salvo engano, sim. Tá? Então foram cumpridos mandado de busca na casa da família, deixou entrar, todo mundo tentando colaborar. Agora a mídia vir fazer esse alarde, as autoridades virem fazer esse alarde sem uma informação precisa, isso é inflamar um corpo de jurados no futuro em Ipatinga. Inclusive, no nosso portal, o termo serial killer é usado entre aspas. Entre aspas. Eu vi quem falou isso. Eu vi quem falou isso. E não tem cátedra para isso. Não tem cátedra nenhuma essa autoridade falar que o cara é um serial killer. É só ler, é simples. O conceito de serial killer não se enquadra com o Aleph. É fazer de um cidadão acusado de um homicídio triplamente qualificado um monstro. Fazer um monstro, fazer uma pressão. Homicídio triplamente qualificado e uma tentativa de homicídio, ou um homicídio... Tentativa de homicídio suposta tentativa em São Paulo. Ele não admite nenhuma participação ou autoria nesses crimes. Nós estamos falando do crime, eu advogo no crime de Ipatinga. Então, crime de Ipatinga, ele vai dar a versão dele, esperando o momento certo e que não caracteriza um homicídio. Tem intenção nenhuma de matar a Rafaela, que fique bem claro isso. Os próprios laudos concluem isso. Tá? Então isso a gente vai discutir no mérito, a defesa está preparada para isso no momento certo. E a fuga dele, então, na sua opinião, ele estaria mais assustado com a mais assustado do que com medo de responder o processo. E ele vai se entregar, já explicamos tecnicamente, né, que o melhor é isso, se entregar, tá? Que fique claro isso para a sociedade. O melhor é ele se entregar, que ele possa dar a versão dele, arcar com as consequências se houver. Tá? Então é uma coisa bem transparente, bem clara que a defesa está falando desde o início. Enfrentar um processo, se trata de um homem jovem que ainda pode se recuperar do vício das drogas, de dependência química, acho que é 29, da dependência química. Né? Às vezes o fato dele ficar cautelado, às vezes pode ser até um tratamento para ele dessa dependência.
né, que são drogas pesadas, drogas injetáveis, né? Então, tipo assim, a defesa está todo o tempo trabalhando com ele para que ele possa realmente se entregar, responder pelo que ele está sendo acusado, e não vir às autoridades, né, com todo respeito, e já condenar o Aleph. Foi falado na coletiva, é que ele possa até vir responder a sua pena. Que pena? Ele foi condenado? O promotor disse isso na coletiva. Ele já foi condenado? Eu até assustei, eu falei, peraí, eu já fiz esse júri, já foi condenado, já fez audiência de instrução, não tô entendendo. Acha que é uma precipitação ou uma espetacularização? Eu acho que é as duas coisas. Ou uma estratégia, né, das autoridades, pode ser isso, não sei, de pressioná-lo a aparecer. Mas eu digo, a defesa está aberta, pode fazer contato, se a gente poder fazer um acordo dele aparecer voluntariamente, a gente faz isso. Meu escritório está aberto para isso, o promotor, o delegado, se quiser a gente articular isso para apresentá-lo de boa para a autoridade, que o doutor da vara do júri, o doutor João Paulo já decretou, então está sob júdice do juiz, o mandado de prisão, a gente fazer isso sem problema nenhum. É melhor do que ele ser preso em outro lugar. Tá? Então, estou aberto a isso, podem me procurar, que a gente faz o melhor caminho para que ele possa ser conduzido e responder o processo, sem problema nenhum. Agora, não vão fazer espetacularização, teatro e endemonizar algo tão grave que já está tão endemonizado. Eu acho que não tem necessidade disso, sabe? Não tem mesmo. Aí eu já defendi casos muito piores e que não teve essa endemonização toda, tá? Chamar até a pessoa de serial killer, repito, vai ler o que significa serial killer. Não tem cabimento um negócio desse. Tem pessoas acusadas de mais de 7, 8 homicídios por disputa de tráfico de drogas. Eu nunca vi uma autoridade vindo e falando que é um serial killer. Me ajuda aí. Tá? Então, é nesse sentido, a defesa vem esclarecer isso. E repito, estamos de portas abertas para conversar sobre o caso, até mesmo para ele se entregar e responder o processo. Tá, Fernando? Ele não tem intenção nenhuma, ele está com medo, se trata de uma pessoa diferente mesmo, tá? É um ser humano também, que eu acho que tem que ser respeitado, senão a gente rasga a nossa legislação e joga fora, não precisa de defesa, não precisa de nada. Se ele for detido, eu não sei se a defesa pode tocar nesse assunto, a defesa pediria uma cela especial por conta de eventual retaliação? Existe por experiência, né, que eu expliquei para ele, expliquei para a família. Crimes tão graves assim, uma seriedade, existe. Pode parecer que não, mas existe. Seja no Ceresp, seja no IPABA, por exemplo, eles fazem uma entrevista, falam, você faz parte de uma organização criminosa, como que é a sua situação e etc e tal. E existe uma cela do seguro. Se ele falar, não, eu tenho medo que eu estou sendo acusado, disso e disso e disso. Então eles colocam numa cela chamada cela do seguro, tá? Até resolver a situação e ali vão conduzindo de forma administrativa muito séria dentro dos presídios, tá? Então isso não é problema, tá? Não existe mais essa preocupação, o cara vai ser morto, vai ser linchado, não tem isso. Tem que parabenizar os nossos sistemas prisionais, porque existe essa separação sim. Ainda mais se ele se entregar, eu tenho a intenção dele se entregando, leva até ele lá no fórum, fala, ó, tá aqui fulano. Essa semana? Tá lá no fórum, se a gente conseguir, sim, né? Essa conversa já vem desde a época dos fatos, Então, eu acho assim, a gente ter paciência, acho que tudo vai resolver da melhor forma possível para ele dar uma resposta para a sociedade e para a justiça no qual ele está sendo acusado. Eu tenho habeas corpus tramitando no tribunal, né? Se ele for preso, vou impetrar mais um habeas corpus, sim, porque o fundamento da prisão dele é porque supostamente ele saiu do distrito da culpa e a gravidade do delito. E isso há entendimentos já consagrados que só a gravidade do delito não é motivo de decretar uma prisão preventiva. Então a defesa tecnicamente está correndo atrás, se você consultar no tribunal tem um habeas corpus tramitando, vai estar para ser julgado aí em breve esse habeas corpus, para revogar essa preventiva dele. E se ele for detido, ainda assim eu entro com mais um habeas corpus, que é aí que eu tenho fundamento mesmo. Ainda mais com esse alarde que estão fazendo, que o cara pode se entregar e até ser morto dentro do presídio. Para que isso? Eu penso assim, não tem necessidade, sabe, Fernando? Só isso, só para esclarecer essa informação. Agora, de que ele foi preso ontem, foi comunicado pela Interpol, essa informação não procede. Só se ele for preso hoje à tarde, aí é outra conversa. Não estou sabendo ainda, não estou sabendo ainda, mas de ontem não. Okay. Ontem não, porque eu conversei com ele hoje, para esclarecer isso que a família é preocupada. Então tentamos contato, né? E foi feito o contato e ele quer se entregar assim e dar a versão dele. Ok, doutor, muito obrigado. Os canais Vox à disposição e o nosso agradecimento
pelo senhor ter vindo aqui no estúdio, de grande relevância a sua participação. Obrigado, doutor. Obrigado, irmão. Até mais. Valeu. Advogado, doutor Bruno Luiz, advogado de Aleph Teixeira, acusado na morte de Rafaela Miranda em abril deste ano em Ipatinga, e que, segundo as autoridades policiais, Ministério Público, já nas últimas horas ou desde ontem, teria sido preso ou detido no país Costa Rica, América Central. E houve até uma entrevista coletiva agora à tarde, mais informações a qualquer momento com a repórter Tati Souza, que acompanha neste momento esta entrevista. Repórter Fernando Silva.